O Brasil pode aumentar a produção no agronegócio sem precisar derrubar uma única árvore. Eu te explico como. É bom demais, né, ver o resultado de um trabalho, né? E quanto trabalho! O gaúcho José Maria chegou no Mato Grosso em 1982. Hoje planta algodão, milho, soja e cria boi. Gente como ele contribuiu para que o estado, com 903 mil quilômetros quadrados, se tornasse a locomotiva do agronegócio brasileiro. O prazer de ter passado por tudo que nós passamos e hoje estar nessa situação. O sentimento é muito bom. O Mato Grosso é o maior produtor brasileiro de algodão, milho, soja, carne bovina e etanol de milho. Com um detalhe, usando apenas 12% do território para agricultura e 23% para pastagem. Mas vai aumentar. Até o final dessa década, nós devemos estar em torno aí de 18% do nosso território com a produção agrícola. E para aumentar a produção de alimentos no Brasil, os especialistas defendem que não é necessário sequer derrubar uma única árvore. É que o nosso país tem cerca de 80 milhões de hectares de áreas degradadas. A gente, recuperando as pastagens degradadas, a gente tem um aumento da produção dessa pastagem e, consequentemente, aumento da capacidade de suporte, né, de animais dessas áreas. O Brasil tem potencial para aumentar muito a sua produção, sem derrubar mais a floresta, né, sem derrubar mais a vegetação nativa. O levantamento feito pela Universidade de Goiás estima ainda que, se apenas 1/3 dessa área for recuperada, haverá um aumento de 50% na produção da agricultura e da pecuária. Os R$750 mil investidos pelo Eduardo foram financiados por um programa federal que estimula essa recuperação. O objetivo ali é aumentar em torno de 50% até 100%, até dobrar a produção de carne nessas áreas recuperadas. O nosso sentimento de gratificação de estar fazendo o nosso trabalho. Em 10 anos, foram recuperados 15 milhões de hectares de áreas degradadas no Brasil e espera-se recuperar o dobro até 2030. Pois é, e para a gente falar mais sobre esse tema, nós aqui do Jornal Terra Viva recebemos ao vivo a doutora Samanta Pineda, advogada, especialista em meio ambiente, mas também em agronegócio, né, doutora? Ela está sempre com a gente aqui todas as semanas com a participação. E recebemos também aqui no nosso telão o professor Marcos Janck, que é coordenador do Centro Insper Agro. Professor, boa noite, muito obrigado também pela sua gentileza, já está com a gente aqui. Mas, professor, o seguinte, só para explicar rapidinho o que é o professor Marcos, né, Samanta? Com esse currículo dele intenso, foi difícil abreviar. Já foi da BPA, ABIEC, Única, BRF, ICONE, professor da Exalc, FEA, IRI, do Instituto, né? Atualmente também atua nos conselhos do IFPRI, Rumo, Comerc e Agrotols, é isso? Bom, professor, com tanta experiência assim, eu começo perguntando para o senhor então, como é que faz para a gente recuperar essas pastagens degradadas? Que alegria estar com o senhor hoje aqui. Boa noite, professor. Boa noite, Márcio. É um prazer imenso estar com você e com a Samanta aqui hoje, depois dessa jornada de 70 horas de curso que nós fizemos juntos. E a gente viu muito do que está acontecendo pelo mercado lá no Centro-Oeste, né? Quer dizer, de certa forma, nós temos hoje em torno de 70 milhões de hectares agrícolas aqui no Brasil e 160 milhões de hectares de pastagens. Desses 160, nós temos 20 milhões hoje que já estão em integração lavoura-pecuária, nós temos 50 milhões que estão em boas condições e que vão virar cedo ou tarde lavoura-pecuária ou vão virar também uma pecuária de maior produtividade por serem pastos que estão em ordem. E temos, como você disse, 90 milhões de pastagens degradadas, né? Em alta degradação ou então em degradação mediana. E é justamente aí que nós temos que fazer o maior esforço. Eu acho que o mercado, por si só, vai fazer com que essa integração lavoura-pecuária avance, inclusive pela diferença de preço de grãos e de carnes, a rentabilidade de grãos nesse momento. Eu acho que o mercado fará isso, mas aquilo que o mercado não fizer, por serem áreas que não dá para fazer agricultura, a solução é através do mercado de carbono, através dos pagamentos por serviços ambientais,
através do plano de agricultura de baixo carbono do governo. Enfim, eu acho que como vai haver muita pressão para que se evite desmatamento, a solução vai ser a ocupação de agricultura e de pastagens melhores e gado melhor em cima dessas áreas que estão mais degradadas. Bom, doutor Janck, o professor citou vários temas aí relacionados à sua área, né, doutora? A recuperação de pastagens degradadas e áreas degradadas, que são coisas diferentes, né? É importante porque em relação à área da senhora, ao meio ambiente e ao produtor? Bem, primeiro, Márcio, porque uma terra degradando, ela está emitindo carbono. E quando a gente fala nesse novo mercado, que é rentabilidade para o produtor, do ponto de vista de vender o crédito, então a gente já começa por esse passo. Agora, se a gente olha a produtividade, a eficiência que você consegue, colocando um pouquinho de tecnologia, um pouquinho de recurso, para implantar esses sistemas que o professor Marcos sempre traz aí, várias inovações que nem dependem de tecnologia, apenas uma mudança de postura, a gente consegue fazer com que haja produção de alimento, produção de energia e produção de serviço ambiental. Muito bem. Olha, a recuperação de áreas degradadas foi apenas um dos temas discutidos durante um curso de quase 2 meses promovido pelo INSPE, do qual eu e 34 jornalistas participamos. O encerramento do curso aconteceu no Mato Grosso, onde eu e outros 34 jornalistas da imprensa nacional e internacional visitamos fazendas, entidades do setor e o governo do estado. Acho que a grande contribuição para esse curso, para nós jornalistas que cobrimos o agronegócio, é que a gente consegue entender com mais profundidade a grande complexidade que é essa indústria que tanto contribui para o desenvolvimento econômico do país. Essa visita nos possibilita transformar toda essa tecnologia que está acontecendo no campo em informações palatáveis que o brasileiro precisa saber para reconhecer o produtor rural. Então, assim, eu acho que o agro ele tem tantas especificidades que foi super interessante esse mergulho, eu acho que foi uma imersão total. Então, até posso dar alguns exemplos de tópicos, assuntos que foram levantados no curso, que eu ainda não tinha tanto contato assim. Por exemplo, questão de reforma agrária, detalhes de como é que aconteceu no Brasil. O curso, para mim, foi a oportunidade, primeiro, de encontrar outros colegas que também cobrem agro ou que estão buscando mais informações sobre o agro. Segundo, de poder estar mais próximo das fontes com quem a gente acaba conversando, mas não assim tão perto fisicamente. E acho que o mais legal de tudo foi poder conhecer o Mato Grosso, conhecer Cuiabá, estar em uma propriedade. Acho que é fundamental a gente entender melhor para comunicar melhor, para levar essa informação completa. São diferentes cadeias de produção e eu acho que a gente conseguiu entender um pouquinho mais de cada etapa. Quando a gente vai conhecer melhor qualquer setor, eu acho que é muito importante a gente ter contato com o dia a dia desse setor, né? Então, o que está bom, o que pode melhorar. Fazer jornalismo crítico demanda também que você qualifique as suas críticas. Então, dar os nomes certos, conhecer termos novos, adequar determinadas expressões é fundamental, mesmo para quem queira inserir pensamento crítico nas suas reportagens. Por isso que eu acho que a palavra afolu foi uma palavra que expressou muito bem isso que eu estou dizendo, né? Acho que essa oportunidade faz com que o nosso jornalismo tenha uma crítica de maior qualidade. Isso aí foi a chegada aqui no aeroporto em Cumbica. Vou pedir licença rapidinho para o professor Marcos, tirar o professor Marcos da tela aqui e pedir para o Chiquinho, coloca para a gente, Chiquinho, então a palavra para que todo mundo que está em casa, produtor, entenda o que a gente está falando. AFOLU, tá certo, doutora Samantha? Certo, Agriculture, é isso? Forest? Agriculture, Forest and Other land use. O que a gente está falando aqui? Agricultura, isso nós estamos falando de usar a terra produtivamente. Agricultura, floresta, e aqui é que mora o perigo, Márcio, porque esse floresta, estamos falando de silvicultura e não de floresta nativa. E outros usos da terra. Essa é a tradução que, quando a gente traduz como floresta e pensa na floresta tropical, a gente está falando de um método de conservação e não de um método de uso. E as políticas que se pautarem num setor que a ONU quer medir as emissões e medir
o que não emite, o que sequestra, que é o caso aqui do Brasil, onde os outros usos da terra são possíveis, a gente acaba tendo uma confusão danada nesse forest aí, né? É silvicultura. Está explicado, então. Volta o professor Janke aqui, por gente. Pronto, professor. Agora, professor, lá no programa do curso, tinha uns objetivos, 4 objetivos que vocês esperavam conseguir com o curso em relação aos jornalistas. Enfim, vocês conseguiram alcançar esse objetivo? Nós correspondemos com vocês? Como é que foi? Olha, eu acho que sim, né? Eu espero que vocês digam isso, né? Mas o que foi interessante nesse curso é que a gente combinou 30 horas de dados, informações, né? Enfim, basicamente através de aulas conceituais e virtuais que nós fizemos. Depois a gente teve 15 horas de debates bastante intensos sobre temas-chave, aqueles temas mais polêmicos. A gente trouxe diferentes visões, né? A gente trouxe, por exemplo, na questão ambiental, a Samantha e o João Adrien, que são mais ligados ao lado rural. Trouxemos a Isabela Teixeira, que está mais ligada ao lado ambiental. Então, a gente procurou, com isso, realmente provocar esse debate da melhor forma possível, nessas 15 horas, e fechamos o curso com 25 horas de debates no Mato Grosso. Eu acho que você percebeu que o Mato Grosso está à frente dos outros estados. Quer dizer, tem muita coisa interessante acontecendo lá que nos deixa muito mais otimistas, né? Quando você vê hoje a opinião sobre o Brasil como um todo na área agroambiental, por exemplo, a gente fica bastante pessimista com essa quantidade de críticas que são feitas, mas a gente vê no Mato Grosso um monte de programas, inclusive programas governamentais e privados, que trazem aí muita expectativa, sabe? Podem aí trazer bons resultados para o agronegócio, lembrando que o Mato Grosso é o principal estado agrícola do país e é aquele que tem a situação ambiental de 3 biomas diferentes, né? Então, eu acho que essa visita foi mais ou menos um fecho, né? Depois de 45 horas de aulas conceituais e debates, aí a gente vai ao Mato Grosso e faz uma visita completa aí, conversando com muita gente, vendo as coisas que estão acontecendo na prática. Bom, o INSPER organizou esse curso com o apoio da Associação Nacional de Jornais, a Associação Nacional de Editores de Revistas e a ACE, né, Associação dos Correspondentes Estrangeiros de São Paulo, encabeçado aí pela ABERT, que é a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, na pessoa do Flávio, a quem eu agradeço muito, na pessoa de quem eu agradeço muito, e agradeço também a Cristina Bertelli, a nossa diretora, enfim, o meu chefe de redação lá na Band também, o André e a Andressa, que me liberaram, como todos os outros chefes liberaram os jornalistas para participarem desse curso. Eu quis passar isso para todo mundo que está em casa acompanhando, o produtor também, que nós jornalistas temos anseio de aprender para informar melhor, porque a gente tem compromisso com a responsabilidade. Então, toda vez que a gente for convidado para um curso para aprender, nós vamos aprender, viu, Marcos? E já queremos o segundo módulo, que é o módulo Amazônia, viu? Professor, muito obrigado pela gentileza, foi muito bom passar esse período todo com vocês. E parabéns à equipe do INSPER. Muito obrigado, Márcio. E vamos sim fazer mais um módulo, né? E vamos também repetir isso para outros que não puderam fazer esse primeiro módulo. Eu acho que foi uma experiência muito rica para todos nós e particularmente para a gente lá no INSPER. Tem uma fila aqui no Terra Viva e uma fila lá também no Grupo Bandeirantes, lá no Jornal da Band, em todos os nossos canais. Obrigado, professor. Doutora Samantha, muito obrigado por colaborar conosco. Espero que a senhora também tenha tido proveito, né, e visto que nós estamos interessados em aprender. É muito bom ver jornalistas buscando a melhor informação, Márcio, eu que agradeço. Tá bom, pode deixar o professor aqui para a gente despedir dele. Obrigado mais uma vez, então, e um grande abraço a todos os meus colegas de rádio, TV, jornal, imprensa nacional e internacional que estiveram conosco nessa jornada. A gente volta com o Jornal Terra Viva nesta terça-feira, 6h45 da tarde. Para você que vai descansar, bom descanso. Para você que vai seguir no período noturno de plantão, bom trabalho e continue conosco.